Glória a Deus, aleluias. Paz do Senhor Jesus, meus irmãos, bem-vindo ao nosso canal. Desde já eu te convido, você que não é inscrito, se inscreva em nosso canal, ativa o sininho de notificações para sempre que a gente postar vídeos aqui no canal, o YouTube venha te avisar dos nossos vídeos. Praticamente todos os dias tem vídeo novo aqui no nosso canal. Uma palavra de Deus que vai te ajudar a se aproximar mais e mais de Deus. Meus amados irmãos, eu queria falar algo para os irmãos aqui. Quando eu não acreditava em revelação. Quando eu não acreditava que Deus poderia usar os teus vasos. Eu queria trazer antemão um texto bíblico em saber que Deus, ele revela. Sim, Deus, ele revela. E hoje vamos aprender aqui muitas coisas acerca do poder de Deus e acerca das revelações de Deus. No capítulo 16 do livro de Mateus, capítulo 16, no versículo de número 17, olha o que diz. E Jesus respondendo disse: Bem-aventurado és tu, Simão Bajonas, porque não foi carne e sangue a quem te revelou, mas meu Pai que está no céu. Mateus capítulo 16, versículo 17. Meus amados irmãos, em Cristo Jesus, desde já eu queria agradecer a todos os irmãos que está contribuindo com esse canal, você que tem compartilhado os nossos vídeos, você que tem deixado o seu like aqui, é muito importante, porque assim o YouTube entende que é relevante o vídeo e ele vai compartilhar esse vídeo para outras pessoas. Então, eu louvo a Deus pela sua vida, eu estou orando pela sua vida, por cada inscrito desse canal, por cada seguidor deste canal que tem nos acompanhado. Estou orando pela sua vida, que tem ofertado, que tem semeado também nessa obra, que tem semeado também no nosso projeto de comprar a nossa Kombi, que é para poder fazer a obra missionária, para poder buscar os irmãos, enfim. Eu queria aqui agradecer a todos que têm orado por esse canal, por crescimento deste canal. Meus amados irmãos, o Senhor, ele tem uma palavra aos nossos corações. Eu queria dar um pequeno testemunho pautado dentro desta palavra. Nós sabemos que o nosso Deus, ele revela sim o profundo e o escondido. Daniel capítulo 2, versículo 22. Deus revela o profundo e o escondido. Sabe quem está nas trevas, porque com ele habita a luz. Quando ele fala que revela o profundo e escondido, tanto por meio de profecias, tanto por meio da sua palavra e tanto por meio da revelação. Pois bem, quando o texto, eu acabei de fazer menção aqui, quando o Senhor fala para Pedro dizendo, não foi carne e nem sangue a quem te revelou, mas foi meu Pai que está no céu, foi Deus que te revelou. Porque Jesus faz uma pergunta aos seus discípulos e vão dizer, quem dizem que eu sou? Aí eles vão indagar e vão dizer, alguns dizem que o Senhor é um dos profetas, ou é João Batista, ou é Elias, mas a Bíblia diz que Pedro vai tomar a voz e vai dizer, o Senhor é o Cristo, o Filho de Deus. Jesus então vai ficar maravilhado e vai dizer que não foi carne e nem sangue a qual revelou a ele, mas foi o Senhor, Deus, foi meu Pai quem te revelou. Parece uma revelação simples, mas por mais que a revelação seja simples, se vem de Deus, ela causa impacto sobre as nossas vidas. Pode ter convicção disso. Essa revelação hoje talvez é simples, mas naqueles dias lá não era simples. Por quê? Porque naqueles dias não era simples, porque é algo que estava em oculto ainda.
Nem todos tinham conhecimento em saber que Jesus é o Filho de Deus. Mas quando Deus toca em Pedro e revela a ele, ele fala com convicção e certeza que Jesus é o Filho de Deus. Então, Jesus vai esclarecer e vai dizer que foi meu Pai que o revelou. Então entenda, Deus revela sim, só que nos nossos dias atuais tem muitos usando de engano e usando também de redes sociais. Vai lá, pesquisa o nome da pessoa, vai lá, pesquisa o endereço da pessoa e então memoriza, e quando está naquele culto, começa então revelar 2 ou 3 ou 4 nomes de pessoas. E o que eu acho interessante é que muitos começam a chorar. Tem pessoas que não choram enquanto a palavra profética é liberada para a vida dele. Ele não chora. Parece que não sente Deus na palavra que é de Deus. Mas quando vê uma revelação revelando o nome dele, então ele chora. Toda revelação de Deus tem um propósito. Eu não estou dizendo que Deus não revela nome. Se Deus quiser revelar nome, ele revela. Eu acredito sim nos dons do Espírito Santo. Deus me usa em revelação também. O decorrer desses anos, sempre Deus me mostrou coisas e sempre as pessoas testificou com aquilo que Deus me revelou. Só que muitos estão só apegados em revelação. Enquanto isso, a maior revelação, que é a palavra de Deus, está fechada sobre a vida dele. E ele fica correndo atrás, para um lado e para o outro, atrás de revelação. Enquanto a maior revelação, que é a palavra, está fechada. Quando você abre, tem uma revelação de Deus aqui dentro para a sua vida. Tem promessas de Deus aqui dentro para a sua vida. Aqui dentro ela vai te confortar, aqui dentro ela vai te consolar, aqui ela vai te exortar, aqui ela vai te ensinar o caminho que você deve andar. Quando Deus revela com um propósito. Quem congrega a igreja onde eu sou pastor sabe, Deus revela. Deus corta laço, Deus revela com um propósito. Então escute isso, Deus revela e Deus faz. Só que infelizmente, hoje, muitos têm deixado a desejar. Tanto aqueles que só vai à igreja por causa de revelação, e tanto aqueles que usam de má fé em ficar revelando aquilo que não foi Deus que revelou, segundo os seus próprios conhecimentos, e segundo aquilo que muitos têm usado de má fé em ficar pesquisando em redes sociais. Hoje, veja esse vídeo até o final, irmãos. Tem muita coisa de Deus para a sua vida aqui. Hoje, você vê a nossa geração de profetas, que não se compara à geração de profetas da Bíblia. Porque hoje você vê aqueles que estão nas redes sociais, quando entra ao vivo, já fala logo. Quando chegar em 100 ou 200 curtidas, Deus vai começar a revelar. Que Deus é esse que começa a revelar através da sua curtida. Ele fala, você entra compartilhando. Quando tiver 100 compartilhamento, então Deus vai começar a revelar. Isso é tudo conversa. Isso é tudo história, irmãos. Não caia nesse engano. Se Deus quiser revelar, Deus revela. Se Deus quiser falar, Deus leva o vaso até a sua casa, bate no seu portão e Ele revela. Ou se não, faz o que está escrito em Mateus capítulo 6, versículo 6, se você quiser realmente ouvir a voz de Deus. Aprenda a ter intimidade com Deus. Dobre o teu joelho no teu quarto. A Bíblia diz, fale com Deus em particular, que em particular Deus vai te responder. Entra para dentro do teu quarto, clama, fale com Deus, que você vai ouvir a voz de Deus soar dentro de você. Não ore até Deus te ouvir, mas ore até você ouvir a voz de Deus. Até você ouvir a voz de Deus. Quando eu peço que irmãos compartilhem os nossos vídeos e deixem o seu like, é para que venha alcançar outras pessoas por intermédio da palavra
bibliocêntrica, cristocêntrica, que a gente traz aqui no canal, que vem alcançar outras pessoas a ser alcançadas. Mas nunca você vai ver eu dizendo aqui, entre compartilhando. Quando tiver 100 compartilhamento, então Deus vai começar a revelar. Quando tiver 100 curtidas, 50 curtidas, Deus começa a revelar. Não existe isso. Isso é antibíblico. Não existe isso. Deus, quando Deus quer falar, Deus fala para uma, ou para duas, ou para três pessoas. Mateus capítulo 18, versículo 20, aonde tiver 2 ou 3 reunidos diante do nome do Senhor, Ele se fará presente. Ele fará presente, Ele vai profetizar, Ele vai falar conforme Ele quer falar. Hoje, muitos é limitado com a quantidade de pessoas que tem, para poder ficar jogando revelação no ar. Temos que ter compromisso, irmãos. Temos que ter sinceridade com as coisas de Deus. Temos que falar quando realmente Deus está falando e quando Deus está mandando a gente profetizar. Sim, porque senão a gente acaba o quê? Hoje, muitas pessoas frustradas, decepcionadas, porque recebeu profecia da carne. Sim, recebeu revelação da carne. Mas escute isso aqui. Não fique decepcionado ou frustrado porque recebeu algo que a qual não aconteceu em sua vida. Não, continue firme na presença de Deus. A Bíblia diz bem assim: analisa a profecia, mas não julga o profeta, porque o profeta pode errar. Quem não se lembra de Samuel, quando ele chegou até a casa de Jessé e viu Tamar, viu Eliabe, e diz: eis aí o ungido do Senhor. Não era, ele se confundiu. Quando veio Davi, o Senhor falou: é isso aí, que é o meu escolhido, a qual você vai ungir a ser rei de Israel. Então entenda e compreenda isso aqui. Tem profetas que às vezes pelo emocionalismo profetiza segundo o pensar do seu coração. Mas tem outros que usam mesmo de engano, como muitos já foi desmascarado nas redes sociais, pegando placa de carro, quando chega no culto e anotando chassi do carro que fica no vidro do carro, e depois fica lá revelando, para poder tentar mexer com o emocionalismo do povo. Entenda uma coisa, não é a profundidade da revelação, é a revelação ser de Deus para a sua vida que vai causar impacto na sua vida. A revelação pode ser simples, Deus está mudando tua vida, se é Deus que está falando, ela vai causar impacto sobre a sua vida. Eu me lembro, quando eu tinha 19 anos de idade, quando Deus está me chamando, vou aqui contar só um pouquinho aqui, dessa revelação que Deus falou comigo, e aconteceu do mesmo jeito, e depois eu vou trazer mais detalhes, mais profundo do que Deus fez na minha vida. Eu tinha 19 anos de idade, quando Deus usou a tua serva e falou comigo na casa da minha mãe. Ela veio para o meu lado sapateando, falando em línguas, e falou bem assim: daqui 3 dias tem uma faca no mundo te esperando. Deus vai permitir o diabo tocar no teu corpo, mas não na tua alma, porque eu te escolhi no ventre da tua mãe, e você vai ser pregador da minha palavra. Irmãos, eu não acreditei, porque eu não acreditava em revelação, eu não acreditava em profecia. Mas escute isso, quando passou 3 dias, eu levei uma faca usada em minhas costas, se cumpriu a profecia, porque eu não acreditava, mas quem falou foi Deus. E quando Deus fala, embora eu não venha acreditar, mas Deus vai honrar o profeta que entregou aquela profecia, para saber que é ele que fala. Por isso que tem muita gente profetizando chave de casa, chave de carro, profetizando prosperidade na vida do povo, e às vezes nada acontece, a casa não chega, o carro não chega, porque está profetizando dele mesmo. Mas quando Deus fala, toda revelação e profecia, o intuito dela sempre vai ser levar você para perto de Deus. A revelação não vem para poder massagear o nosso ego, a revelação vem para poder nos aproximar de Deus. Seja revelação de profecia, de correção, seja profecia de bênção ou de correção, o objetivo sempre é o mesmo, é te levar para perto de Deus. E aquela profecia se cumpriu na minha vida, embora eu não acreditava, mas a revelação se cumpriu na minha vida.
dentro de 3 dias, um dos meus melhores colegas me deu uma facãozada nas costas. Quer dizer com isso que revelação não é brinquedo. Tem uns vasos do capeta e tem uns vasos de Deus. Tem uns vasos que profetizam pela direção de Deus e tem uns vasos que não profetizam pela direção de Deus. Jeremias já tinha advertido a igreja a respeito disso, dizendo que tem profetas que profetizam segundo os seus corações, mas não segundo o direcionamento de Deus. Tem espírito de adivinhas, sim, porque tem lugar que não ensina Bíblia, que não ensina santificação, que não ensina renúncia, mas lá tem revelação. E essas revelações é revelação de adivinhação, porque aonde não tem palavra de Deus, que é a maior revelação, aonde não tem santificação, aonde não tem renúncia, aonde não tem ensinamento, como se aproximar e viver uma vida santa diante de Deus, tudo o que vem é através do Espírito de adivinha. Porque a Bíblia diz no livro de 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 10, e por eles acreditar na mentira, vou eu permitir a operação do erro no meio deles, porque eles não deu ouvido à verdade, mas deu ouvido à mentira. As pessoas escutam um evangelho de santidade, de renúncia, não dá ouvido, despreza a verdade, e dá ouvido aonde não ensina a verdade, e só fica indo nesses lugares atrás de revelação e de movimento, mas na verdade a vida deles continua do mesmo jeito e da mesma forma, porque o espírito do engano fica atuando e fica enganando eles. Que Deus possa abrir a visão de todos e possa se voltar a viver o evangelho genuíno na presença de Deus. Deus revela com o propósito de nos levar para perto de Deus. Revelação não é simplesmente eu continuar no pecado e só receber profecias boas que Deus está se agradando de mim. Se eu estou vivendo no pecado, estou vivendo no erro, estou vivendo no engano e Deus está falando que vai me abençoar, isso e aquilo. Vigia. Analisa a sua vida. O apóstolo Paulo diz que o homem tem que examinar a si mesmo. A Bíblia diz em João capítulo 5, versículo 39, examinai as escrituras e cuidai-vos ter nela a vida eterna. Eu tenho que analisar a palavra. Se eu estou vivendo em prostituição, aí o profeta vem dizer para mim que Deus está se agradando de mim, o profeta está errado, porque a Bíblia me corrige enquanto o profeta não está me corrigindo. Então o profeta está errado, porque a maior profecia, a maior revelação é a palavra de Deus sobre as nossas vidas. Deus, o intuito dele é de nos levar para perto dele, é de abandonar a vida imunda de pecado e viver uma vida lutando dia por dia para poder santificar a nossa vida diante de Deus. Então fica atento, medite na palavra de Deus de dia e de noite. Coma a palavra de Deus, medite nela, que você vai se alimentar e vai criar uma estrutura em Deus. Para de ficar ligando, porque você pensa que alguém é usado por Deus, porque você viu alguém entregando uma profecia, ou porque alguém falou assim, fulano é usado demais, vou ligar para ele poder orar por mim, para ver se revela a minha vida. Para com isso, para de ficar mendigando revelação, para de ficar mendigando profecia. Jesus morreu na cruz do Calvário, o véu do templo se rasgou de cima até embaixo, para quê? Para que a gente tivesse acesso direto com o Pai em oração e ouvir a voz do Senhor. Nós precisamos sim um dos outros, como Paulo disse, orai um pelos outros, sim, intercedei, quando precisa de uma palavra, sim, mas quando eu fico atrás de profecia, de revelação, o fulano é usado por Deus, o fulano revela o CPF, revela o RG, porventura você não sabe o seu RG? Você não sabe o seu CPF, que precisa Deus revelar para tu saber que é Deus. Não precisa, na minha vida, não precisa Deus revelar meu RG e meu CPF para mim saber que Deus é na minha vida e que Deus está no controle da minha situação. Cria maturidade espiritual, irmão, em nome do Senhor Jesus Cristo, que esta palavra possa falar contigo e você criar maturidade espiritual, botar o teu joelho no chão e falar assim, Deus, eu quero viver uma vida de intimidade com o Senhor.
Calamassube de calabranai. Busque de Deus em viver essa vida, irmãos. Deus revela. Eu acredito no poder da revelação, porque Deus falou comigo ainda eu no mundo. E eu vi se cumprir do mesmo jeito, e até hoje Deus ainda usa teus vasos, fala comigo e eu vejo se cumprindo. Mas também já recebi profetada, também já recebi coisa que não foi de Deus, e eu simplesmente, na minha mente, Senhor, repreenda, porque essa profecia não é de Deus, não é o Senhor que está falando. Então entenda, tenha maturidade espiritual, de ter o discernimento, de ouvir a voz de Deus, de ter o discernimento, de saber quando é Deus que está falando e quando não é Deus que está falando. A partir de hoje, peça a Deus discernimento, para poder saber o que é de Deus e o que não é de Deus, para que você não venha ser enganado por esses falsos profetas, por esses lobos disfarçados de ovelha, que está querendo só tirar proveito daqueles que não têm conhecimento da palavra de Deus aqui no canal. Deus revela, Deus fala, Deus opera aqui no canal, nas lives, mas aqui nós temos compromisso com a palavra e com Deus, em te ensinar o caminho da salvação e da verdade. Oh, glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Então busque em viver uma vida com Deus, medite na palavra de Deus, que Deus te abençoe. Compartilhe esse vídeo para que venha alcançar outras pessoas, em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe a todos e que essa palavra possa martirizar no seu coração.